Jogador, e você tá cansado de jogar de druida a urso e não conseguir ter aquela taxa de vitória porque você tá morrendo demais e você se sente inútil, porque você não consegue puxar o item, essa build é pra você. Eu vou estar explicando pra você a estrutura da build, a visão que você tem que ter e vou estar dando uma dica que eu não vi em nenhum vídeo falando pra você melhorar a sua taxa de vitória de druida a urso. Fica até o final, vê esse vídeo desde o começo, pois mesmo ela tá sendo dizimada por aqui, vai ter uma dica que vai fazer a diferença pra você. Aproveita pra aumentar a tua taxa de vitória, porque o druida urso, ele é forte, mas você tem que saber montar ele. Peçanha aqui para esse vídeo de build de druida urso de PVP. O foco aqui vai ser trazer a estrutura toda da build e mostrar para você aonde você pode estar errando. Eu não tô vendo ninguém explicando isso. Das habilidades, a gente vai manter o padrão. Golpe feroz, tá? Enxame de corvos, evocar sábios, círculo da vida e o nosso querido urso, que é a nossa habilidade principal. Falando em essência, a gente vai ter essa estrutura aí para você. Só que eu vou destrinchar ela mediante a cada habilidade. Quando a gente conversa de urso, a gente vai ter a modificação na cabeça, na calça, na mão primária e na mão secundária. A modificação da cabeça vai ser a máscara do bote. A essência da calça, a gente vai utilizar o galo estilhaço. Depois eu explico por que a gente utiliza, na parte de dicas, essa calça ao invés da lã de queda. A essência da mão primária, a gente vai estar utilizando a nossa essência nova, que é a essência do arco invencível, que te transforma no urso de pedra. Na essência da mão secundária, a gente vai utilizar a luva do marretador. Falando do enxame de corpo, a gente vai ter a modificação no ombro e a modificação na mão primária. No ombro, a gente vai utilizar como modificação a King Fran. E na mão primária, a gente vai estar utilizando o Turbilhão da Noite. Quando a gente fala da habilidade do Evocar Sábio, a gente vai estar utilizando a essência na mão secundária. Na mão secundária, a gente vai estar utilizando o Polvo Cedrilho. Quando a gente fala da magia de Círculo da Vida, a gente vai estar modificando o Peitoral. No Peitoral, a gente vai estar utilizando o Salvo pela Natureza. Quando a gente fala de 7B, a gente tem duas composições. E isso vai ser determinado mediante o estilo da sua conta. Eu vou trazer essas duas composições para você. A gente pode trabalhar com a composição de 4 restituição de sangue, 2 vigaristas e 2 vitus, tá? Ou você pode estar fazendo uma outra composição, que seria 2 restituição de sangue, 4 vigaristas e 2 vitus. Excelência, a gente vai utilizar a excelência do lutador, porque esse druida, ele precisa tancar mais. A excelência do lutador, a gente vai trabalhar com armadura pesada, truque de combate, defensor do santuário, robustez e perícia em combate. E quando a gente fala de habilidades lendárias, a gente vai estar utilizando o coletor de alma. Falando de gemas lendárias, a gente vai focar em gemas lendárias defensivas. Não queremos jogar com gemas lendárias ofensivas, porque essa build, ela não tem dano. É uma build que você quer literalmente tancar. Você quer fazer aquele trabalho que o monge tanque faz. Então isso faz muita diferença na sua conta. Pensando em reforja, nas reforjas também a gente vai trabalhar com reforjas defensivas. Não queremos trabalhar com reforjas ofensivas. Então entra no vídeo do canal, olha a parte de reforja, porque eu tenho um vídeo explicando somente de reforja, e pega a parte que eu ensino a reforja defensiva, porque é essa reforja que a gente quer para essa build. De como você pode jogar com essa build, primeira coisa que você tem que ter noção, a sua conta, ela é estruturada para esse build. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar nessa build em específico, para você conseguir tancar, a gente vai trabalhar armadura e resistência. E aí já tá o primeiro ponto, eu não tô vendo ninguém falar isso para a construção dessa build. E eu tô vendo muito druida urso trabalhando com a construção de perfurar, utilizando potência, e isso decai muito o potencial dessa build. Essa build você tem que trabalhar a armadura e a resistência. Então você vai trabalhar tanto o seu Horadrim quanto as suas gemas secundárias para armadura e resistência. Não vai trabalhar para perfurar e potência. Na segunda dica, jogador, eu vou trazer aqui uma coisa que eu não vejo muita gente, a galera de CB utilizando, que é a postura defensiva. Para essa build, a postura defensiva, ela é a principal. Não tem essa de querer utilizar a postura ofensiva nessa build. Você precisa estar sempre na postura defensiva. Principalmente se você tem a gema lendária e a espiral assombrada. Por quê? Porque quanto mais defesa você tiver, mais você vai conseguir tancar e conseguir puxar o ídolo. A terceira dica. Como a gente comentou na segunda dica sobre a gema espiral assombrada, para você utilizar a parte defensiva dela, as melhores gemas que eu indico para essa build são gemas defensivas. Ah, mas Peçanha, quais gemas defensivas você me indica? Cara, tem várias. Uma estrela, por exemplo, você tem a Eco Exigente, você tem a Esteio da Montanha e você tem a Garra Vacilante. Que é uma gema que, apesar dela não ser defensiva, ela ajuda demais no seguinte: as classes que vão mais te atrapalhar vai ser DH e Monge. E você consegue, dando um acerto crítico neles, cortar o dash deles, que é o que tira essa mobilidade para alguém do teu time matar. Falando em gemas de 2 estrelas defensivas que vão fazer muita diferença para você, eu trabalharia com a Praga da Trunda, a Nostrum Esmaecido, Tocha das Muralhas e também, se você quiser, utilizar a Orgulho Teimoso. Por que, Peçanha? Essas gemas fazem mais diferença do que as gemas como Jade, como outras gemas, porque essa build você precisa tancar mais. Ela não tem dano.
ela é uma build que nem dano base tem. Então, quanto mais você tancar, você tem que pensar que essa build é tipo a build do monge defensiva. Você quer pisar no ídolo, você quer ser aquela fronte de combate, você quer estar jogando pra carregar e ser aquele cara que você vai tomar o dano pro seu time vir e matar os inimigos. E se você tá muito à frente, você tem gemas de 5 estrelas que você pode utilizar, essa build, ela favorece muito gemas antigas de 5 estrelas. Como, por exemplo, Bênção dos Dignos, a própria Coração Gélido, a Sangue Malévolo, cai muito bem nessa build, porque você faz com que você não tome dano de ataque básico, e a própria Espiral Assombrada, como eu mesmo disse. Quando você utiliza ela com a postura defensiva, você tem algo muito forte, que é a parte defensiva, pensando na sua build de druida. Outra dica que eu vou deixar pra você é o seguinte: quando a gente fala em magias, a gente não pode, pra essa build, deixar de hipótese alguma ter as 4 partes da magia do urso da Fenda do Medo. Por quê? Porque a magia do urso, ela vai te dar 25%, tá? De escudo baseado na sua vida. Então, o maior de tudo é baseado na sua vida máxima. Além de tudo, esse escudo vai durar durante 5 segundos e ele tem uma absorção de quase 30 mil. Então, quando você faz as 4 partes, isso fica muito forte. Então, você tem que ter as 4 partes do urso, da habilidade da Fenda do Medo do urso. Você precisa ter. E agora, como quinta dica, por que eu falei pra você não utilizar a lã de queda e utilizar a galho do estilhaço? Eu tô vendo muita gente utilizar a lã de queda aí no PVP. Cara, utiliza a galho do estilhaço porque você vai estar quebrando a armadura dos inimigos. Com isso, você vai estar deixando os inimigos mais vulneráveis a dano crítico. Mas, Peçanha, você acabou de falar que eu não tô dando dano. Sim, mas a tua PT, o teu time, ele se favorece a partir disso. Então, se você tiver na tua PT personagens como Monge, como DH, ou até mesmo o Cruzado, que essa build, pra você jogar junto com o Cruzado, ela é muito forte, porque o Cruzado, além de te dar um imune, ele vai conseguir dar muito dano com um ataque amplo. Então, você utilizando o galho do estilhaço, você vai conseguir fazer com que o teu Cruzado, ou os outros que tiverem na tua PT, aumente o dano aplicado em quem você bater. Então, isso faz muita diferença. Esse foi o vídeo de hoje, jogador. Eu mostrando pra você aqui a forma de você estruturar melhor a sua build de druida urso de pedra. Se você gostou, já sugiro, deixa aquele like, solta nos comentários se esse vídeo foi útil pra você, que você fortalece demais. Eu tenho certeza que se você colocar em prática todas as dicas que eu coloquei pra você aqui, da forma que eu mostrei pra você, tanto 7 verde, excelência, essência, cara, você pode ter certeza, jogador, você vai aumentar muito a sua taxa de vitória. Isso eu tô falando e você não vai morrer com tanta facilidade. Já te sugiro, vire membro do canal, pois, sem contar que você ajuda muito o canal e você ainda tem vídeos exclusivos, quanto quando você também vai ter as nossas lives só pra você a partir de um dia. Então, a nossa live fica um dia aberta pra quem não é membro, e pra quem for membro, você vai sempre poder assistir as nossas lives e ver o diferencial que a gente tem trago, como consultoria, como jogar no PVP e muito mais. E pra gente fechar esse vídeo, como eu sempre faço, até o próximo vídeo. Fui!